Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Dan Ferré e hoje a gente vai continuar com a série das armadilhas dos institucionais. E vamos falar do Bull Trap e Bear Trap. Então já deixa seu like nesse vídeo, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série. Então vamos lá, vamos para o gráfico aqui. Então, moçada, aqui ó, vamos para o gráfico, vamos falar o que seria o Bull Trap e o Bear Trap. Nada mais são do que as armadilhas dos institucionais no sentido de enganar os touros e os ursos, os comprados e os vendidos. Essa armadilha os institucionais têm feito muito em todos os mercados, não só no nosso aqui, na Bovespa, no mini índice, no dólar, mas todos os mercados que têm forte atuação institucional. Eu tenho visto os institucionais fazerem muito isso. Então vamos lá, o que seria, vamos pegar um exemplo aqui de um Bear Trap. O que seria um Bear Trap? O institucional começa um movimento forte, como aqui, vamos analisar essa venda aqui, vamos dar um zoom aqui para ficar bem legal. Eu já vou direto e simples para vocês aqui, sem muito rodeio, já vou dar as dicas, tá? Então vamos lá, aqui ó, os institucionais fazem uma venda. Aqui nesse dia, nesse nível, eles jogam o mercado aqui para baixo, tá? Numa forte venda e chega nesse ponto aqui, que seria esse ponto, a mínima do dia anterior. Essa linha vermelha aqui é a mínima do dia anterior. Olha como tem um movimento forte na continuidade dessa venda, porque o varejo, as pessoas físicas, eles gostam muito de operar rompimentos, adoram operar rompimentos, que parece que é um trade fácil de operar, né? Então, aqui a gente percebe que tem essa vela que a gente está olhando os 10 minutos, tem essa vela muito forte nesse nível de rompimento. Por quê? Além dos vendidos aqui já desde cima que estão vendendo, os institucionais e alguns outros players começam a empurrar aqui, eles começam a vender mais nesse ponto, o mercado dá um forte candle, só que de repente os vendidos que estavam nesse nível começam a realizar forte, muito forte, na mesma toada que eles vinham descendo, joga o mercado para cima, acima, geralmente acima do nível do rompimento da mínima do dia anterior, aqui no caso do exemplo, acionando o stop dos novos vendidos, os vendedores de fundo aqui, né? As pessoas que ficam vendendo muito embaixo. Pegando o stop desses vendidos, o mercado sobe forte. Então, quais são as dicas que eu dou aqui quando você vê um trap, como identificar ele? Geralmente, gente, o trap ele é feito por um candle muito forte no rompimento, geralmente um maruboso, como a gente pode ver aqui, tem esse maruboso de queda. O candle que dá o trap, geralmente ele engolfa esse candle forte, ele é um candle de engolfo, como a gente percebe aqui. Se ele não engolfa o candle todo, pelo menos 80% desse candle ele vai engolfar, de 60% a 80%, e fechando acima do nível de rompimento, como a gente vê aqui. Então, essa armadilha ela é sempre feita por esses dois candles fortes, dois marubosos, um engolfando o outro. Essa é a primeira dica que eu dou para você diferenciar essa armadilha do stop running, por exemplo, tá? Então, acontece esse movimento, joga aqui para cima, o mercado vem e dá o stop dos vendidos desse nível. Então, qual que é a primeira dica? É essa, dois candles maruboso, o segundo engolfando o primeiro e acionando o stop dos vendidos do rompimento. A segunda dica, gente, é até um vídeo que eu já gravei aqui para o meu canal, vou deixar o card aqui, que é operar rompimentos com o nível 111,8 do Fibonacci. É essencial para você descobrir essa armadilha, porque é a zona que os institucionais atuam. Então vamos ver um Fibonacci aqui, olha que legal, gente. Vamos estudar esse movimento de queda aqui. A gente tira o zoom do gráfico, a gente já pode notar que houve essa pernada aqui de queda. Eu vou jogar o meu Fibonacci até a mínima do dia anterior, que seria aqui o nível que ele rompeu. Olha que legal, gente. Eu estou estudando esse movimento de queda aqui.
esse movimento de queda eu estou estudando, essa pernada. Então eu quero saber se ele vai dar continuidade aqui para baixo, pegando esses alvos aqui para baixo, ou então se ele vai voltar a partir desse ponto e buscar esses alvos aqui para cima. Então olha que interessante, gente, o 111,8 do Fibonacci atuando aqui. Olha que maravilha, a gente consegue perceber que o mercado sente exatamente no nível de 111,8, volta forte para cima, aciona os stops dos vendidos e busca o 76,4. Então se eu entro nesse trap, eu já enxergo que aqui nessa batida há possivelmente um trap, porque o primeiro nível de defesa institucional sempre é do 100% para o 111,8. Essa dica é fenomenal, gente. Essa zona aqui é uma zona de guerra dos institucionais, entre o 100 e o 111,8. Então, o que acontece? Eu só considero esse rompimento válido se ele conseguir romper o 111,8. Rompimento, para mim, só é válido depois que ele conseguir vencer essa zona do 100 ao 111,8. Porque aqui é a zona dos traps institucionais. Então, se ele consegue romper o 111, aí sim eu considero um movimento de rompimento válido para ele buscar os níveis para baixo aqui. Se ele volta forte para cima num candle de engolfo e fecha acima da mínima, no caso do exemplo, que ele vem buscar o 76,4. Então ele busca o 76,4. No caso do exemplo, que a gente pode ter percebido que ele veio realmente nesse nível. Se rompe o 76,4, ele tem alvos para cima aqui nos outros níveis. Então guarde muito bem essa informação. Rompimento só é válido se ele conseguir passar o nível 111,8. Antes disso, é a área de trap, é a área de a zona de defesa institucional e de armadilha. Fica muito ligado nisso. Então a primeira dica para você saber se vai acontecer o trap ou não é esse rompimento do 111,8. Ou outra dica para diferenciar o trap de um stop running, por exemplo, é que o trap ele sempre tem na zona de rompimento um candle muito forte, geralmente um maruboso de exaustão do movimento, e o candle seguinte no gráfico de 10 minutos é um outro maruboso que engolfa o candle anterior. Então, se tem essa condição, um candle gigantesco e um outro engolfando ele dentro da zona do 111,8 do Fibonacci, o trap é acionado e leva para os níveis acima. Essa informação, gente, essa dica é importantíssima. Então, geralmente, quando eu vou operar traps, quando eu vou operar rompimentos, eu já me ligo nesse 111 do Fibonacci. Quando é rompimento de máxima e mínima do dia anterior, eu vou plotar o Fibo e vou pegar essa informação e tentar entrar nesse trap aqui com um stop bem curto abaixo do 111 para tentar pegar toda essa pernada até o 76,4. Olha que legal, gente. Quando ele aciona o trap, realmente é onde que eu vou agredir mais forte o mercado. Então eu começo a montar a posição aqui embaixo, eu não entro com a minha mão inteira, começo simplesmente só montar a posição para me garantir uma boa entrada de preço. A hora que aciona aqui em cima, realmente me mostra que ele voltou para o nível aqui do rompimento, eu agrido de vez o mercado para tentar levar até o 76,4, meu preço médio ficando aqui nessa região. Olha que legal, gente. Então essa é a dica que eu dou quando vocês forem operar rompimentos. Não se esqueçam disso. É muito importante você prestar atenção nisso. Tá? Aqui então são os traps aqui no exemplo, um bear trap, um trap de fundo. Do mesmo jeito acontece na compra, da mesma forma com o Fibonacci 111,8. Vamos ver se a gente acha mais algum exemplo de trap aqui. Vamos lá, vamos ver.
mais algum exemplo de trap. Vamos pegar um trap de VWAP aqui, olha que legal, gente, um trap de VWAP, é a mesma coisa, olha aqui, é a mesma situação, os vendidos empurram forte para baixo a partir desse ponto, rompem a mínima do dia anterior, aqui não foi feito um trap, tá vendo que ele rompeu, não conseguiu voltar, ele não conseguiu engolfar esse candle do rompimento, o mercado desabou com força, porque houve realmente, efetivamente, o rompimento, buscou um alvo aqui para baixo, que seria uma VWAP semanal, essa aqui é a VWAP da semana, essa linha aqui é a VWAP da semana, aqui os vendidos agrediram mais forte, teve novos vendidos, geralmente o varejo que adora vender fundo ou comprar topo, eles agrediram, veio o mercado um maruboso de exaustão, logo em seguida um novo maruboso que engolfou o maruboso anterior nessa zona, que nos dá um trade para voltar para os níveis aqui para cima. Geralmente ele volta para a abertura do dia ou para o ajuste quando isso acontece, ou para a VWAP ou uma outra VWAP que estiver perto, no caso aqui é uma VWAP diária. Então olha que interessante também aqui, gente, outro trap institucional. Os institucionais fazem muito essas armadilhas, porque o institucional é o único player que consegue fazer isso aqui, gente. Ele consegue dar um candle gigantesco desse, ó. Ele é o único que tem essa força para poder colocar todo mundo vendido aqui, nesse caso do exemplo, para pegar a liquidez que ele precisa para começar a agredir, absorver as vendas, para jogar uma compra forte aqui para cima, para pegar o stop de todo mundo que vendeu nesse nível para jogar lá para cima. Então, essas armadilhas a gente vê todo dia no mercado, toda hora, e tem muita gente caindo, perdendo dinheiro, tomando stop desnecessário. Então, esse era o vídeo de traps que eu queria deixar para vocês. Se gostou do conteúdo, fez sentido, te ajudou de alguma forma, peço que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e fique ligado, ative as notificações que eu vou mandar mais vídeo das armadilhas institucionais. Então, vem boa coisa por aí, fica ligado. Gente, e até a próxima. Até mais!